Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Óticas Silvio Joalheiro. E hoje está presente aqui comigo uma amiga de longa data, aliás, é a verdade, longa data, do tempo de faculdade, lá dos idos de década de 70. Tânia Lopes Maier. Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço, Jader, por ter aceito o meu convite para estar aqui. Por essa oportunidade. Ok. E o meu assunto com a Tânia hoje, antes disso, a Tânia pertence ao grupo espírita, Grupo Espírita Irmão Elil, que tem como sede a Aliança Espírita. Aliás, lá na Aliança são vários grupos. Vários grupos que lá exatamente funcionam. E a Tânia do Irmão Elil. E o nosso assunto com a Tânia hoje é escolha das provas. Tânia, a doutrina espírita diz que nós estamos aqui neste planeta, encarnados neste planeta, mais uma vez, diga-se de passagem, para realizar algumas tarefas. Eu não sei se eu estou me expressando devidamente correto. Mas, em cima disso aí, eu te pergunto o seguinte: qual é o papel principal, primordial do planeta Terra? Pois então, Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, nos diz que a Terra, no planeta Terra, nós viemos para uma escola, nos matriculamos neste planeta para aprender. E, quando vamos expiar, nós nos internamos num hospital para sofrer. Diante disso, nós vemos, então, aquilo que as obras básicas da doutrina espírita nos trazem, dizendo-nos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ou seja, para cá só viemos nós, espíritos extremamente endividados com o nosso passado, com a nossa retaguarda, para fazermos novos aprendizados e resgatarmos os nossos débitos do passado. Então, quando ela diz que nos matriculamos na escola para aprender, é que diante das nossas provas, nós temos que vivenciar aquilo que em vidas passadas, em algum momento do passado, nós vivenciamos e nos equivocamos. É como o aluno que não aproveita o seu ano letivo. Chegando ao final do ele roda e tem que novamente refazer aquele ano, refazer aqueles conteúdos até fazer o aprendizado. E na expiação nós nos internamos como se fosse num hospital, porque todos os que estamos aqui somos espíritos doentes. Então viemos como alguém que vem para um hospital para nos curarmos. Agora, Tânia, vamos pegar Deus e nós, e o planeta Terra. Não existem outros mundos de menos sofrimento, digamos assim, nesse universo infinito, que Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas. E em cima disso eu te pergunto, como explicar a bondade de Deus fazendo nós reencarnarmos, nascermos aqui nesse planeta de problemas, de dificuldades, etc. e tal? Exatamente, só estamos aqui porque somos espíritos ainda bastante inferiores. Mas também temos que ver
que a justiça divina está pautada na misericórdia. Ou seja, todos os nossos sofrimentos, as nossas provas, as nossas aflições, na verdade são fatores educativos da lei divina e nunca punitivos. Então, como nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de agir, de pensar, de falar, porque nós imaginamos que apenas as palavras e ações tragam consequências, mas os nossos pensamentos também trazem consequências para nós, porque tudo fica gravado na nossa consciência. Então, a finalidade de estarmos aqui é provas e expiações, mas Deus, na sua infinita misericórdia, permite que voltemos à Terra quantas vezes forem necessárias, até que nós possamos quitar as nossas dívidas, como nos disse Jesus, que possamos quitar até o último ceitil para nos libertarmos da prisão. Então, as dores e os sofrimentos que nós passamos, as aflições, o Espiritismo nos ensina que são geralmente expiações, resgates que nós vimos aqui na Terra fazer e, desta forma, libertarmos a nossa consciência dos erros passados. Desta forma, viemos para cá, nós espíritos, com esta finalidade, mas a justiça divina é infinitamente boa, misericordiosa e nos permite então estarmos aqui para esta finalidade. A bondade divina se coaduna com aquilo que Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras, ou seja, a vida vai nos devolver, através da lei de causa e efeito, aquilo que nós tivermos dado à vida. E não podemos nos esquecer da pluralidade das existências. É através da reencarnação que Deus nos oportuniza estas oportunidades, estarmos reencarnados novamente aqui para liberarmos a nossa consciência. Tânia, quem é que escolhe as provas, digamos assim, o que nós vamos passar aqui neste planeta durante uma encarnação? É Deus? É os anjos? Sou eu? Quem é que escolhe essas provas? E que sejam adequadas. Como é que quem escolhe sabe o que é adequado para mim aqui? Bom, o próprio Espírito escolhe, nós escolhemos, quando ainda na erraticidade. O que é erraticidade? É quando estamos no plano espiritual e são espíritos errantes, todos nós que ainda precisamos voltar a um corpo físico. Portanto, os espíritos puros não são mais espíritos errantes, mas nós, espíritos inferiores, que ainda temos muitas reencarnações pela frente, somos espíritos errantes. Então, quando na erraticidade, nós escolhemos o gênero das provas pelas quais nós vamos passar. Esta é uma dificuldade que muitos têm, porque imaginamos sempre que todos os fatos que vamos viver aqui na Terra, na nossa próxima reencarnação, são escolhidos pelo Espírito. Não, nós escolhemos os fatos principais da nossa próxima reencarnação, aqueles que realmente vão influir no nosso destino. Então, nisso tudo, quando nós escolhemos, por exemplo, reencarnar no meio de criminosos, de viciados, de malfeitores, nós fizemos a escolha desta prova de reencarnar neste meio para superar este meio e não para sucumbir a este meio. Nenhum espírito reencarna para ser um assassino, um drogado, um viciado, para ser um malfeitor. Então nós escolhemos justamente pelo nosso livre-arbítrio reencarnar entre malfeitores em função das tendências que trazemos de vidas passadas. Numa vida anterior fui um assassino, escolho viver a próxima encarnação junto a pessoas que vivem esta realidade. Mas eu venho para superar o meio e não para me tornar um desses assassinos. Então, vai ser sempre o meu livre-arbítrio agindo, o meu esforço enquanto espírito imortal em vencer as minhas tendências inferiores que trago de outras vidas e superá-las.
As particularidades que eu vou viver neste meio de malfeitores vão correr por conta da posição em que eu me encontro, ou seja, eu estou ali como um espírito endividado que precisa viver isso para fazer o seu aprendizado, para superar este meio. Então, eu sei que eu vou ser levada a muitos arrastamentos por estar neste meio. E quando eu planejo a minha reencarnação, quando eu escolho esta prova, eu não sei se eu vou sucumbir ou se eu vou sair uma vencedora dessa prova. Mas eu sei que eu vou ser levada a muitos arrastamentos. Mas, como eu já disse anteriormente, eu sei também que, dependendo do meu esforço, eu vou vencer ou sucumbir a todas essas provas. Tânia, a gente havia conversado no início que passa muito rápido, né? E a produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Mas nesses 2 minutos eu vou te fazer um questionamento aqui para te me responder em 1 minuto e meio agora, não é mais 2. Não é mais fácil, Tânia, eu escolher, digamos assim, provas mais amenas, mais brandas, do que, por exemplo, o exemplo que tu citou aí, eu vou querer nascer num meio assim, insalubre, violento, etc. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Para nós encarnados, que só vemos nas provas as penas que as provas trazem, a dor que as provas trazem, realmente nós só vemos o momento presente e escolheríamos neste momento um futuro de glórias, digamos assim. Mas para o espírito imortal que somos, ele, quando desencarnado, consegue perceber uma amplitude muito maior, com uma acuidade muito maior, porque não tem mais a tolhê-lo o corpo físico, não é? Os seus erros, os seus equívocos, e ver que ele pode, se livrando dessas mazelas, usufruir de uma felicidade real no seu futuro como espírito perfectível e que tendemos para a perfeição. Por isso, ele escolhe provas mais rudes para chegar mais rapidamente ao progresso. Em 15 segundos. Ele chegando lá do outro lado, a visão dele se amplia e não fica nessa visão tacanha aqui. Se amplia justamente porque ele tem uma maior acuidade, não tem mais esse corpo físico que nos tolhe, não é? E consegue examinar a sua vida passada com maior presteza. Beleza. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita. Eu estou recebendo hoje a Tânia Lopes Maier, do Grupo Espírita Irmão Elil, da Aliança Espírita. E encerrando nosso primeiro bloco, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Silvio Joalheiro. O nosso intervalo é 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Silvio Joalheiro.
E eu estou batendo um papo hoje com a minha ex-colega de faculdade, Tânia Lopes Maier. Ih, faz tempo, né, Tânia? Muito. O velho sou eu, a Tânia não. E a gente está batendo um papo sobre a escolha das provas. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nesse mar de sofrimento e uns num mar de alegria e assim por diante? Tânia, no final do primeiro bloco eu te fiz uma pergunta assim, por que a gente não escolheria provas mais amenas, né? E aí tu disse, não, porque lá nós temos uma nova visão. Tudo bem, eu concordo, ok, a nossa visão se abre lá, né? Mas, a gente vê tantas pessoas com tanto sofrimento aqui, que não seria razoável elas escolherem umas provas que não lhe causassem tanto sofrimento, tanta amargura. Bem, nós sabemos que as nossas escolhas estão pautadas nas faltas que nós cometemos em vidas passadas. Se eu vier aqui e escolher uma prova que não me leve ao progresso, eu vou ter perdido um período reencarnatório muito importante. Então, eu faço essa escolha de acordo com as faltas que eu trago de vidas passadas, com as tendências que eu trago, com as minhas viciações morais e mentais, para superar tudo isso. Então, não seria viável que nós chegássemos aqui e escolhêssemos provas brandas que não nos trouxessem progresso, não nos trouxessem aproveitamento, não nos trouxessem alívio para a nossa própria consciência. Então, como temos maior acuidade lá no plano espiritual, quando planejamento do nosso reencarne, nós estudamos, analisamos, observamos, como Kardec nos ensinou a fazer, a nossa última existência e pedimos então provas para que nós possamos lavar a nossa túnica nupcial, que nada mais é que a nossa própria consciência. Agora, Tânia, vou fazer uma pergunta bem curtinha. Os espíritos pedem para reencarnar? Pois é, muitos dizem eu não pedi para nascer. E essa esse é o motivo pelo qual eu te fiz essa... E essa é uma grande verdade, principalmente os filhos quando se revoltam essa é uma com os grande... pais. Inverdade. Porque nós não só pedimos para reencarnar, para renascer, como imploramos por esta oportunidade. E Deus, sendo infinitamente misericordioso, nos proporciona esta nova oportunidade. Então o Espírito sempre pede para reencarnar. E nós não podemos esquecer que nós somos em torno de 7 bilhões de encarnados, em torno de 20 e tantos bilhões de desencarnados. Então nós podemos imaginar o tamanho da fila de espera, não é, que supera qualquer SUS aqui da Terra, fila de espera na erraticidade por uma vaga como espírito reencarnante. Então, nós não só pedimos, mas imploramos para reencarnar no meio em que estamos, no país em que estamos, quer dizer, nós não nascemos no lugar errado, na família em que renascemos, no país, a raça, tudo está planejado anteriormente de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nós escolhemos como vamos morrer? Também escolhemos como vamos morrer de acordo com a nossa, como eu dizia, tudo é de acordo com o grau evolutivo do espírito, com as nossas necessidades evolutivas. Claro que ninguém escolhe morrer pelo suicídio, sim, não é? Mas nos demais casos, sim, nós escolhemos o tipo de morte, não é, pela qual vamos passar. Então, quando somos assassinados, quando sofremos um acidente, foi uma escolha de antes de nós reencarnarmos, que já fizemos junto com os mentores encarregados da nossa reencarnação. Então, ninguém desencarna desta ou daquela forma por acaso. O acaso não rege as leis naturais divinas. E lá no Livro dos Espíritos está claro que de fatal no verdadeiro sentido da vida, só o momento da morte o é. Quando ele vos chega, não podeis dele vos livrar. Morri, cheguei lá no outro lado, certo? Que na outra maravilha. dimensão. Dependendo, né, de onde vou. Exatamente. Lá
A partir de que momento eu vou ter consciência do que eu me saí bem aqui, do que eu me saí mal aqui? Bom, nós desencarnamos, nós sabemos que nós passamos por um processo chamado de momento de perturbação, que vai durar vai ser mais ou menos longo, de acordo também com o nosso grau evolutivo, não é? Que é um tempo em que o espírito fica num estado de torpor, como se ele estivesse vivendo meio que um sono, um sonho, um pesadelo. Ele não tem clareza, suas ideias estão confusas. Passado esse momento de perturbação, quando ele começa a ter a sua lucidez completa, ele já está apto a fazer as suas escolhas, a fazer os seus planejamentos, a trabalhar em benefício próprio, em benefício do seu próximo, porque o mais importante é nós nos dedicarmos à caridade, tanto na outra dimensão da vida, quanto nesta. Então, quando nós chegamos lá, nós sabemos, temos condições, depois de sair desse período de perturbação, se sucumbimos ou se saímos vencedores da prova na qual nos propusemos passar. Agora tu falaste aí, vamos trabalhar, né? Peraí, trabalhar lá do outro lado. Mas a gente não escuta nos velórios dizer o coitado, a coitada, enfim, descansou. Mas não vai descansar? Outro equívoco, outra inverdade. Ninguém descansa depois de desencarnar. Para o espírito desencarnado, não há necessidade, como para nós, de repouso. Claro que quando estamos no início da nossa evolução, na outra dimensão da vida, nós vamos para lugares, hospitais, lugares de refazimento, e depois, então, começamos a trabalhar. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha em benefício dos encarnados, dos desencarnados e de si mesmo, porque todo o bem que fazemos ao próximo é primeiro o bem que fazemos a nós mesmos. A ociosidade é algo nosso dos encarnados, que achamos que é tão bom ficar estirado no sofá, sem ter nada para fazer, perdendo horas da nossa vida, olhando televisão. Então, o trabalho também não é só o trabalho braçal aqui na Terra. O nosso trabalho é a leitura elevada, é a caridade, é o voluntariado, enfim, tudo aquilo que nós fazemos para a nossa evolução. E no outro plano da vida, o pensamento é tudo para o espírito. Então, ele não usa mais os braços, as mãos para realizar as ações, não é? Mas sim o pensamento, a impulsão do pensamento. Tânia, aqui nesta encarnação, nesta vida, eu causei um mal terrível para um grupo de pessoas. Na próxima encarnação, obrigatoriamente, digamos assim, eu terei que nascer no meio desse grupo de pessoas? Normalmente nós voltamos ao meio das pessoas que nós lesamos, que nós causamos mal. Deus, como eu disse, é infinita justiça, infinita misericórdia e nos permite esses reencontros para pararmos arestas, para transformarmos aversões em afeições, para aprendermos a nos amar, porque reencarnamos no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo de trabalho, de amigos, com quem nós temos necessidades de refazer o passado. Claro que existem no nosso lar, no nosso grupamento de amigos, aquelas pessoas com quem nós não temos endividamentos, que são aquelas que nos auxiliam a andar para frente. Em todas as famílias existe aquele filho, ou no grupo de amigos, aquele amigo que é o nosso esteio, não é? Que vem porque nós já somos espíritos com uma grande afinidade. Mas normalmente Deus nos permite reencarnar junto com aqueles que fizemos o mal para novamente estarmos com eles e fazermos tanto bem a eles por escolha voluntária, quanto o mal que já tenhamos feito num outro momento. Agora, como é que eu vou te perguntar assim, todas as nossas provações aqui neste mundo, nesta vida, são por consequências de faltas cometidas na vida passada, imediata, ou pode ser também em outras encarnações, digamos assim? Olha, Deus é tão misericordioso que Ele não exige pagamento integral. Ele nos dá um carnezinho para nós colocarmos na bolsa, que são as múltiplas reencarnações, não é? De acordo com o que nós já estamos
em condições de vivenciar numa próxima reencarnação, nós resgatarmos. Então não nos vem uma avalanche de muitas reencarnações e de muitos erros, tudo para uma reencarnação única, porque nós não supriríamos isso. Mas nós não podemos ver nisso tudo apenas sofrimentos, apenas resgates de vidas passadas. Nós sabemos que não há evolução completa sem o sofrimento no estágio evolutivo em que nós estamos. Então, colocando-nos sobre esse ponto de vista, não é, de que não existe evolução sem o sofrimento, é que nós podemos ver então que nem tudo é consequência do passado. Muitas vezes são espíritos ávidos de progresso, que querem se adiantar mais rapidamente e que pedem provas dolorosas, que pedem vidas penosas, vicissitudes, sofrimentos, aflições, para mais facilmente chegarem ao topo. Eu vou fazer um link com essas tuas últimas palavras aí, sofrimento e alguma coisa que tu falou que eu já não lembro. Aflições, exatamente. Para te perguntar o seguinte: como explicar aquelas pessoas que passam por essas turbulências, aflições, dificuldades, problemas e mais problemas, sem reclamar? Pois é, isso mostra o quê? Que já são espíritos mais evoluídos. Então, como eu disse anteriormente, muitos são espíritos que pedem provas rudes, sofrimentos, vicissitudes, para evoluírem, para progredirem mais rapidamente, para colherem os frutos que andam ligados a todo o sofrimento. E esses espíritos passam por essas situações de vicissitudes, de sofrimentos, sem reclamar, justamente porque eles não têm um endividamento com o pretérito. Eles não veem em provas e não veem em expiações. Eles vêm para auxiliar o seu próximo a crescer, para auxiliar o seu próximo a sair do atoleiro em que se colocou nas múltiplas reencarnações. Então são aquelas pessoas dóceis, que choram, mas que não se desesperam, que sempre têm uma palavra amiga para todos e que não, em nenhum momento, se deixam levar por esses sofrimentos à base do desespero. Como eu disse anteriormente, são espíritos que pedem essas provas rudes, ávidos de progresso. E aí nós temos um exemplo da última obra do Espírito Emmanuel, pela pena do nosso querido Chico Xavier, que se chama Renúncia. Então, Alcione, que vem do planeta, que vem de Sírius, ela se propõe a ajudar Pólux, que é um espírito bastante endividado, que ainda está no umbral. Ela já é um espírito extremamente elevado e ela escolhe reencarnar novamente para junto dele, não é, ele ajudar, auxiliar o progresso desse espírito. Então ela faz uma renúncia do seu estado de espírito elevado, superior, para auxiliar. Então é um espírito que vem sem queixumes, justamente numa grande renúncia. E esses espíritos que escolhem essas provas, ávidos de progresso, eles não vêm em benefício próprio. Sim. Eles sempre vêm em benefício de alguém, de um familiar, de um grande amor do passado, como é o caso de Alcione, de um pai, de uma mãe que permanece lá no umbral, ainda em grande sofrimento, em grande endurecimento, e ele se propõe a reencarnar e trazê-los junto de si para o seu coração amoroso. Tânia, eu lamento informar que o nosso tempo terminou. Rápido, não certo. É? Certo. Mas antes, Tânia, te deixo um finalzinho para, se tu quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Com certeza, a minha mensagem é de extrema gratidão a Deus por esta oportunidade reencarnatória que toda a humanidade está vivendo aqui na Terra, embora todo este momento de transição, de dificuldades, de aflições de toda sorte, de misérias físicas, de misérias morais, mas é um momento ímpar para cada um de nós de fazermos os nossos resgates, de passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações
E neste momento vemos tantas dores, como cânceres, doenças incuráveis, não é? Que cada um possa ter a certeza de que Deus, sendo soberanamente justo e bom, como nos diz o livro dos Espíritos, na questão 13, Ele não dá sofrimentos imerecidos a nenhum dos seus filhos. Nós estamos aqui para uma nova oportunidade. Deus não perdoa ninguém, Deus não pune ninguém, mas como Deus não perdoa? O perdão divino é justamente a oportunidade reencarnatória, onde nós voltamos para aprender, para desfazer o passado de erros, para crescer, para podermos também colaborar na obra da criação. E aí a gente se pergunta, mas como que eu, tão pequena, tão inferior, vou colaborar na obra da criação? Ora, quando eu estou lá no meu lar, não é sendo útil aos meus familiares, quando eu estou lá no meu lar, aparando as minhas arestas, auxiliando aqueles espíritos, ou sendo auxiliado por aqueles espíritos que convivem comigo, naturalmente que eu estou colaborando na obra da criação. Perfeito, Tânia. Antes de encerrar, me permite te agradecer mais uma vez. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que tu deixou muitas explicações, muitas mensagens e que imagino que os nossos telespectadores aproveitarão. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, tá? Que com certeza tu vais vir aqui novamente. Muito obrigada a todos. E dizendo isso, eu quero agradecer e finalizar o programa aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Óticas Sil Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.